Esta noite vamos revelar novas informações sobre Rui Pinto, que em tribunal garantiu que agiu de boa fé e disse que nunca recebeu dinheiro em troca das informações que revelou. É convidado neste especial CM Juan Branco, ex-advogado de Julian Assange, fundador da Wikileaks, a jornalista Débora Carvalho, António José Vilela, diretor adjunto da revista Sábado, e Rui Pereira, comentador da CMTV. Para já, olhamos para aquele que foi o primeiro dia do julgamento de Rui Pinto, acusado de 90 crimes. O Rui Pinto entrou e saiu do tribunal pela garagem, nem saiu para almoçar. Tal como esta sexta-feira, pretende marcar presença em todas as sessões de julgamento, onde começou por garantir que nunca foi movido pelo dinheiro e que ficou assustado com a informação que encontrou. Na audiência disse ainda não se arrepender de nada e que agiu de boa fé. Neste julgamento, a ameaça à vida do pirata é uma preocupação, por isso envergou um colete antibala. Ele está com um colete de balas, proteção de balas inclusive. Está à prova de balas, com colete à prova de balas, sim. Como é que viu esta gestão em liberdade, doutor? É evidente que estar em liberdade é melhor do que estar em qualquer outra situação, não é? A liberdade é das coisas mais importantes que foi dada ao homem, não é? O Rui Pinto apresentou-se como desempregado, diz ter sido vítima de uma campanha de difamação e calúnia. O seu ex-advogado, Aníbal Pinto, afirma que foi atraído para uma armadilha por parte dos responsáveis da DOIN. Ambos, ele e o pirata, respondem pela tentativa de extorsão a este fundo de investimento. Eu sinto que estou aqui porque fui a cola do processo da prisão preventiva do Rui Pinto. Portanto, para prenderem preventiva o Rui Pinto, era preciso um crime de extorsão. E para, se me tirassem a mim, tinham que tirar o Rui Pinto, tinham que o soltar. É a única explicação que eu tenho. O julgamento decorreu sob fortes medidas de segurança, com dezenas de elementos da PSP, alguns fortemente armados. A rede móvel no piso 6 do tribunal esteve bloqueada e os aparelhos eletrónicos ficaram fora da sala. Rui Pinto chegou ao início da manhã e só saiu depois das 5 da tarde. Está a ser julgado por 90 crimes. A próxima sessão está marcada para o dia 15 de setembro. Juan Branco foi advogado de Julian Assange, fundador da Wikileaks. É nosso convidado neste especial CM, tal como a jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, Débora Carvalho, o professor Rui Pereira, comentador da CMTV, e também António José Vilela, diretor adjunto da revista Sábado. Boa noite a todos. Juan, Rui Pinto vai conseguir convencer o tribunal de que agiu de boa fé? Acho que sim, acho que em todas as situações, que seja de um ponto de vista moral ou de um ponto de vista jurídico, não devia ser condenado, e acho que vai ser, este procedimento vai ser uma forma para o Rui Pinto de lavar o orgulho, a imagem, e demonstrar a força que ele tem, a coragem que ele teve e os serviços que ele deu para a sociedade portuguesa e talvez mais geralmente para uma parte do mundo. E como é que vai conseguir convencer o tribunal disso? Eu acho que vai mostrar que o seu trabalho foi um trabalho não tanto de denúncia que de revelação, um trabalho que pode assimilar-se a um trabalho de jornalista. Ele foi investigando com os seus próprios métodos em espaços que estavam protegidos por uma grande opacidade e que revelaram-se cobrir casos de corrupção muito importantes. Uns deles foram processados e muitos ficam ainda por ser atingidos pela justiça, e mostrou a valia do seu trabalho. Agora está a cooperar com a justiça e com a polícia justamente porque tem capacidades técnicas, mas também intelectuais para tratar destes temas, e vai demonstrar que, em qualquer caso, os únicos crimes ou delitos que podiam ser, em que podia haver uma dúvida, por exemplo, o caso da extorsão, não foram por uma parte cometidos. Evidentemente, a questão era talvez a tentativa, e que houve um desistimento voluntário, e que então o Código Penal acho que é muito claro em Portugal e deixa simplesmente livre essa desistência será suficiente para absolver em direito penal, normalmente, crime? Quando há uma desistência voluntária ao crime e que o crime nunca foi cometido, normalmente a pessoa é inocentada. Professor Rui Pereira, acredita que Rui Pinto agiu de boa fé? Ora bem, aqui não interessa a boa fé. Até pode haver uma situação em que há uma consciência reta quando se comete um crime.
No entanto, a verdade é que Rui Pinto está a ser perseguido pela prática de 90 crimes. E foi acusado por uma magistratura, pelo Ministério Público, foi pronunciado por outra, pelo juiz de instrução, e vai ser julgado. Claro, entre esses crimes contam-se crimes muito diversos, crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, sabotagem informática, violação de correspondência e também o tal crime de extorsão tentada agravada. Em relação a esse crime, a perspectiva do Ministério Público e do juiz de instrução não é nada que tenha havido desistência voluntária. Porque se realmente tivesse havido desistência voluntária, na perspectiva deles, não tinha havido nem acusação, nem pronúncia. Para uma pessoa não ser punida quando pratica uma tentativa com desistência, é necessário que ela seja voluntária. Isto é, que não tenha sido imposta por dificuldades que são consideradas insuportáveis pelo agente do crime em relação à consumação ou em relação a escapar impune. Não é essa a perspectiva da justiça. Portanto, eu diria que no tribunal ele vai ser julgado por estes 90 crimes. Recordo que no início eram 147, mas caíram realmente 57. Não por questões probatórias, não por questões de investigação, mas por questões de enquadramento jurídico, de subsunção. Ora bem, em relação a esses 90 crimes, a tese de que há um interesse público superior ou de que há um denunciante, uma espécie de whistleblower, com toda a franqueza não me convence. E não me convence, em primeiro lugar, porque não aceito a tese de que os fins justifiquem quaisquer meios. Em segundo lugar, porque se essa tese fosse verdadeira, estava descoberto o caminho para as proibições de prova, que são formas de proteger direitos fundamentais, serem todas, passa a expressão, espatifadas. E se permitir a alguém que utilizasse meios que nem sequer estão ao alcance da polícia judiciária ou das autoridades judiciárias. Dito isto, só quero terminar dizendo o seguinte. Na minha perspectiva, a polícia judiciária e as autoridades portuguesas estão a agir bem, querendo obter de Rui Pinto, na medida do possível, os segredos, os ilícitos criminais de que ele se apercebeu. Porquê? Em primeiro lugar, para prevenir futuros crimes. Em segundo lugar, para fazer arrancar investigações sem prejuízo das proibições de prova. Portanto, tudo isso me parece correto. Agora, transformar por um passo de mágica Rui Pinto num herói, num mártir da causa da justiça, parece-me francamente exagerado. Falando em herói, Débora, ontem a Doyen criticou este lado que Rui Pinto diz, a Doyen tenta ter de herói. Sim, precisamente diz que Rui Pinto não passou, aliás, quis passar uma imagem de herói, de vítima, quando na realidade, aos olhos da Doyen, não é o denunciante, porque o denunciante que é previsto na lei é alguém que trabalha nas instituições que acaba por denunciar. E Rui Pinto não trabalhava na Federação Portuguesa de Futebol, não trabalhava no Sporting, não trabalhava no escritório de advogados e, portanto, fez isto não com o intuito de sinalizar corrupção ou outro tipo de crime dentro da organização para a qual trabalhava, mas de uma forma completamente arbitrária procurou vasculhar se ali haveria algum segredo que fosse importante para ele veicular nas plataformas. E, portanto, ontem não houve exceção e de facto houve ali uma bateria de ataques por parte da Doyen, que é interessada neste caso, e que de facto é através do crime de tentativa de extorsão que Rui Pinto, eu acho que deverá ter mais problemas, porque é o mais grave, é o que prevê a pena mais grave, sendo certo que, como dizia aqui o professor, a tese de interesse público e de que agiu com boa-fé já não tinha sido aceito pela juíza de instrução. É preciso lembrar que a juíza de instrução, Cláudia Pina, deixou claro que não acreditava que Rui Pinto primeiro fosse um denunciante e que tivesse agido de boa fé. É preciso perceber agora qual é que será o entendimento. Deixe-me só dizer uma coisa que é importante clarificar. Em relação à figura do whistleblower, tem havido uma tendência europeia para o alargamento. E é justo dizer que não parece razoável que se exija sempre, para classificar alguém como denunciante, como whistleblower, que trabalhe na instituição. Eu, por exemplo, posso ter, imaginem, uma relação profissional com uma empresa.
E nessa relação profissional, a perceber-me que essa empresa comete crimes e denunciá-los. E isso transforma-me realmente também num whistleblower. Posso ter conhecimento externo de matérias sob segredo, ou conhecimento ocasional. O que não se admite, na minha perspectiva, com todo o respeito, é que alguém se dedique sistematicamente a violar segredos para se apropriar deles e depois se apresente como whistleblower. Isso é um limite intransponível. Só mais um minuto. Eu não queria que, neste diálogo, houvesse aqui uma espécie de dicotomia entre quem considera Rui Pinto um santo e quem o considera um diabo. Claro que há crimes muito mais graves do que aqueles que Rui Pinto cometeu. Agora, os crimes que ele cometeu são julgados. Não podem ser passados com uma esponja. E quanto realmente, por exemplo, à extorsão tentada, nada leva, é um crime que mesmo na forma tentada é punido com pena de prisão até 10 anos. Claro que o Rui Pinto é um jovem, tem de ser aplicada uma pena adequada e se mostrar realmente espírito de colaboração e arrependimento, isso deve ser ponderado na pena, mas não se pode passar uma esponja por tudo isto. Em relação precisamente à Adóia, no Juan, será a pedra no sapato, digamos assim, de Rui Pinto neste julgamento? Eu acho que devia receber uma medalha de honor por ter atacado uma instituição como a Adóia, que tem de ser investigada por ser uma parte central do esquema de corrupção que existe no mundo do futebol. Eu não tenho nenhuma forma de piedade para esta instituição que agora tenta passar-se por vítima depois de ter proposto a Rui Pinto, por acaso, uma remuneração por não revelar as suas informações, porque isso não se fala muito e não gosto muito de ver o senhor não respeitar a absoluta presunção de inocência nesta Está a missão. dizer que eu não estou a respeitar a presunção de inocência. Sim, exatamente, estou a dizer. Não, mas está enganado. Sim, está a dizer que já tem cometido delitos e que tem de ser condenado. Eu estou a dizer que ele tem de ser julgado pelos 90 crimes. Não, e isso não é aceitável. Sobretudo parte de alguém que está sempre a referir-se aos princípios procedurais e de Estado de Direito, especialmente para uma pessoa que tem arriscado a vida para revelar casos de corrupção num país que sofre muito desta opacidade. Desculpe, o senhor, e vou acabar com isso. O senhor está... Eu não interrompi o senhor. Então não interrompo. Obrigado. Diga. Vivermos nós numa sociedade em que um jovem tem que arriscar a vida para revelar estes casos e logo ser defamado em espaços como este por ter feito coisas que têm permitido revelar casos de corrupção majúsculos que tocaram mesmo a instituições como a FIFA, a pessoas como o Cristiano Ronaldo, que o Estado de Direito que está a defender aqui nunca foi capaz de perseguir se o Rui Pinto não tinha feito o que tem feito, para mim é muito grave. É uma coisa assim de dobre pena frente a esta pessoa que deve ser reflexionado. Há incapacidade a estimar o serviço que esta pessoa rendeu à sociedade e o que vai pagar a vida inteira por ter feito isto, para mim é escandalosa. É alguma coisa que há uma falta de consciência do esforço e do sacrifício que tem feito esta jovem pessoa e da incapacidade do resto da sociedade, não somente de apoiar, mas de não precisar de uma pessoa como ele para justamente evitar este tipo de crimes e de ações. Um último ponto sobre isto. Quer dizer, há uma coisa muito irónica ao fato de um jovem ter sentido a necessidade de entrar nos sistemas informáticos da Procuradoria-Geral do Estado para revelar coisas que não estavam a ser investigadas como deviam ser. E isso devia interrogar-nos todos sobre o estado da justiça neste país hoje em dia. É a única coisa que queria dizer sobre isto. Eu gostava de responder, sim. Bem, é evidente que eu não estou a difamar Rui Pinto nem a violar a presunção de inocência. Eu estou a reiterar aquilo que duas magistraturas sucessivamente disseram. Não sou eu. O Ministério Público, depois de um inquérito que foi conduzido com todo o respeito pelas regras do Estado de Direito e pelas garantias de defesa, acusou Rui Pinto. E não uma decisão judicial. Desculpe, agora não me interrompa a mim. Pela prática de 147 crimes. O juiz de instrução pronunciou por 90 crimes. Eu não tenho nada a ver com a Adóia. Nem tenho nenhum interesse em defender as pessoas que cometeram crimes que Rui Pinto tenha descoberto. Agora, o que eu não aceito é, num Estado de Direito, que se recorra a todos os meios para perseguir crimes. É o mesmo que nós, por exemplo, admitirmos, em relação ao terrorismo, que haja atos terroristas antiterroristas, como houve dos GAL em Espanha.
Isso é uma tentação terrível. E, portanto, o que se passa aqui é que não podemos admitir que alguém, a seu belo prazer e por sua alta recriação, entre, por exemplo, realmente no sistema informático da Procuradoria-Geral da República, dizendo que ele é que vai defender a justiça e não as nossas autoridades. Quando isto acontecer, o nosso Estado de Direito está em cacos. Eu estou de acordo com Na você. realidade não pode acontecer. É verdade. Agora, eu não estou a antecipar-me a nenhum julgamento. O julgamento dirá. Mas é verdade, tem razão. Agora, o Estado de Direito está em dificuldade quando a Procuradoria-Geral não é capaz de fazer o seu trabalho ela mesma e que tem um Rui Pinto, um jovem, não me a ter que fazer esse seu trabalho. Não me deixou interromper. Não me interrompa. Desculpe Desculpe lá, não faça terrorismo verbal. A associação com o terrorismo interessante. Não, mas agora eu vou responder, porque está a associar o Rui Pinto ao terrorismo. Não estou a associar. É uma associação verbal, como está a dizer. O senhor tem uma certa habilidade verbal, sim, mas não me leva a dizer aquilo que terrorismo, está a comparar actos do Rui Pinto com terrorismo. Não estou a comparar terrorismo nenhum. Sim. Estou a dizer que o senhor não me quer deixar falar. Ora bem, não, os meus actos, os actos do Rui Pinto, com terrorismo, estou a falar de si. com a GAL. Estou a falar de si. Tem a ideia da violência verbal que está a emitir? Contra o senhor Rui Pinto, é que está com violência verbal. O senhor acusou-me de não respeitar o Estado de Direito nem a presunção de inocência. Faz favor. Bom, terrorismo, dizer mais. Um pouco mais de calma, um de cada vez. O professor estava a concluir o raciocínio, depois darei a palavra ao Juan para continuar também a falar. Professor, por favor, termine. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte. De facto, na minha perspectiva, não podemos, nesta situação, e com todo o interesse que há na investigação criminal de crimes de corrupção, não podemos admitir que valha tudo. Se, por exemplo, existem normas no Código de Processo Penal que apenas admitem interseção de comunicações, que apenas admitem que haja escutas, que haja entrada em computadores com autorização de juiz, em relação a um leque de crimes e em relação a um conjunto de pessoas que é objeto de inquérito, não podemos, à parte disso, dando mais poderes de investigação a pessoas particulares que não têm nenhuma legitimidade em nome do Estado para o fazer, para desenvolver essas investigações. Posto isto, eu estimo muito que a Polícia Judiciária e as autoridades portuguesas consigam todos estes conhecimentos para prevenir crimes, para desenvolver as suas investigações. Não é isso que está em causa. E em relação à presunção de inocência, ninguém aqui se substitui ao tribunal, mas não podemos deitar ao lixo como se não existisse um despacho de acusação do Ministério Público e um despacho de pronúncia do juiz de instrução. Quase que se impõe a pergunta, António José Vilela. Rui Pinto, herói ou vilão? Pois, é complicado de responder, mas o que nós na Sábado temos acompanhado este caso muito desde o início e foi objeto de grandes discussão ao nível da direção, inclusive quando nós soubemos que o John era o Rui Pinto, não é? E a grande questão que se nos colocou foi, no meio disto tudo, que o Ministério Público tem um papel, que o Estado de Direito tem um papel, que os advogados têm um papel, que os polícias têm um papel, que o Rui Pinto fez uma série de coisas, ou alegadamente fez uma série de coisas, desde as intrusões até outras coisas, mas os denunciantes têm um papel na sociedade. Nós às vezes esquecemos, parece que é o direito que regula tudo na vida, e não é. Ou seja, a sociedade é regulada por um conjunto de forças em que o direito também é uma dessas partes. E estes denunciantes, sejam os denunciantes no sentido mais estrito do termo, que são, sei lá, as pessoas que trabalham no o HSBC na Suíça e que têm acesso a um conjunto de documentos e depois os revela, seja, por exemplo, sei lá, o Edward Snowden, que tem acesso a um conjunto de dados e que viola a lei, porque aqueles dados são autorizados pela NSA e pelos serviços de informações americanos, e ele viola a lei propositadamente para isso, até um caso como Rui Pinto, que de repente, não sabendo nós ainda muito bem como nem porquê, ele começa a fazer uma espécie de pesca de arrasto junto de um conjunto de entidades e descobre um conjunto de segredos. E normalmente esses segredos estão conotados com ilegalidades. Ou seja, nós hoje já podemos dizer que tudo aquilo que Rui Pinto fez em Espanha ou pelo menos tudo aquilo que a ação de Rui Pinto deu origem em Espanha é muito meritória.
Toda a gente, nós vemos neste momento uma série de gente em Espanha que fugia sistematicamente ao fisco, cujos contratos do futebol eram falsos, eram paralelos, que usavam esquemas e mais esquemas e por aí afora. E nós vemos também, com este caso do Luanda Leaks, não é? Que tudo aquilo que ali está, que Rui Pinto agora, alegadamente, Rui, continua a dizer isto alegadamente, apesar da assunção, ele já assumiu isso, alegadamente descobriu uma série de documentos, todas estas transferências, estes movimentos, estes dados, em 2010, 2012, em Portugal, foram abordados. Ou seja, uma série destas coisas, da não atuação das autoridades policiais em Portugal, não atuação do Ministério Público em dezenas de processos que visavam interesses angolanos em que acabaram sucessivamente arquivados, as autoridades regulatórias em Portugal tiveram uma atuação miserável nos últimos anos, em que bancos, pessoas, instituições e empresas angolanas fizeram 30 por uma linha em Portugal, mas que todos esses interesses foram justificados porque o país estava em dificuldades e porque o poder angolano era aquele que era. E houve, inclusivamente, pressões gigantescas junto da comunicação social para travar estas investigações. Agora, nós temos o Luanda Leaks e isto, de repente, transformou-se, ou seja, Isabel dos Santos transformou-se no diabo, uma série de outras entidades transformaram-se no diabo e aqueles que eram santos transformaram-se em diabos e os diabos transformaram-se em santos, as entidades regulatórias. O que eu digo é que Rui Pinto tem aqui diversas faces, não é? E o crime de extorsão, a ser provado, é um crime complicado, mas nós não nos podemos esquecer que há um tribunal que está a decidir se este crime de extorsão foi realmente praticado e que entidade é esta que se queixou sobre um crime de extorsão, que é preciso também ter em conta o que é a DON, como já disse aqui o Juan. E nós daqui a pouco vamos precisamente olhar para aquilo que são os alvos de Rui Pinto e também os processos que surgiram na sequência das denúncias de Rui Pinto. Para já olhemos para as declarações de Rui Pinto no primeiro dia de julgamento. Fez uma curta declaração dizendo que agiu sempre de boa fé, que nunca recebeu dinheiro em troca das informações que divulgou e que está orgulhoso daquilo que fez porque sabe que, se assim não fosse, muito provavelmente muitos processos não tinham começado. Claro, curto e conciso. Assim foi Rui Pinto na primeira declaração que fez em tribunal durante a primeira sessão do julgamento do caso Doian. As revelações de graves irregularidades e crimes são para mim motivo de orgulho e não de vergonha. Vejo hoje que há importantes inquéritos criminais que foram iniciados graças a essas revelações e confio que serão muitos mais. No ar fica uma quase certeza. O pirata informático terá fornecido outros documentos que podem resultar noutras investigações em novas áreas. Deixou ainda bem claro que está a colaborar com as autoridades. Colaborei também com várias autoridades estrangeiras e encontro-me a colaborar ativamente com as autoridades portuguesas que me encorajam nesta colaboração e espero continuar a fazê-lo no futuro. Rui Pinto garantiu que não recebeu nada em troca pelas informações que revelou e que o dinheiro nunca foi um objetivo. Acusado do acesso ilegal ao sistema informático de várias pessoas e entidades, Rui Pinto volta a dizer que não se considera um hacker. Rui Pinto falou durante cerca de 2 minutos. No final, afirmou ter sido objeto de uma campanha de calúnia, difamação e ameaça que teve por objetivo afastar a atenção da opinião pública das informações que eram reveladas. O pirata informático falou ainda do tempo em que esteve preso, cerca de 1 ano e meio. Não esconde que foi um período difícil, mas reconhece que serviu para refletir e, por isso, diz Rui Pinto, o trabalho como whistleblower está terminado. Rui Pinto não respondeu às perguntas do coletivo de juízes, fez uma declaração de apenas 3 minutos. Juan Branco, foi uma boa estratégia? É essencial, evidentemente, o Rui Pinto não proteger-se, neste processo tem o direito à defesa a não falar ou falar quando ele quiser e é uma maneira de exercer o seu direito e de permitir não autoincriminar-se em caso de haver novas revelações ou declarações que podem ser contraditórias durante o processo. Acho interessante a comparação com terrorismo por uma razão muito simples. Eu acho que, evidentemente, ninguém vai morrer nunca
das revelações do Rui Pinto, nem diretamente nem indiretamente. Mas eu sei uma coisa, neste país há gente que está a morrer por culpa dos actos que o Rui Pinto revelou. Há gente que está a morrer da corrupção todos os dias por não ser atendido em hospitais, por não ser protegido pelos policias, porque não há médios mobilizados para defender a população, porque há gente que está todos os dias a fazer fraude fiscal, a criar esquemas de corrupção que retiram uma parte simplesmente do dinheiro que devia ir a serviços públicos, desses serviços públicos. E o que está a fazer o Rui Pinto simplesmente é mostrar de maneira muito assimétrica, porque tem o poder que ele tem como pessoa sozinha, pôr um pouco de luz sobre esse tipo de práticas para tentar limitar um pouco sobre essa violência, porque é a violência real que está a sofrer a população portuguesa. E então, a partir daí, se houver uma comparação a um momento ou outro, deve ser nesse sentido. Há gente a morrer porque havia pessoas que estavam a cometer esses crimes, que não tinham a ser perseguidos, porque pertenciam a aparatos de poder muito importantes que beneficiam neste país de uma impunidade completa. E então, de haver uma pequena assimetria, com talvez métodos que não são aceitáveis se foram generalizados, para mim é uma coisa que, no final, segue sendo muito beneficiária para o resto da sociedade e para a sociedade no seu conjunto. Há pouco, quando falávamos, o Juan disse que o Rui Pinto, no fundo, arriscou a vida ou colocou a própria vida em causa para fazer estas denúncias. Como é que se justifica que alguém, então, que tem agora esse peso em cima, digamos assim, tenha revelado tudo isto? Acredita que terá sido mesmo sem qualquer outra intenção, apenas de boa fé? Acho que quando uma pessoa... Eu trabalhei com Julian Assange, tive em contacto com pessoas como o Roberto Saviano. Talvez é o mais comparável com o Rui Pinto. O Roberto Saviano revelou com 26 ou 27 anos, então uma idade similar em Itália, o funcionamento interior da máfia em Itália. E escreveu um livro que foi um sucesso enorme, o Gomorra, e ficou imediatamente com escolta policial e proteção de por vida. E eu encontrei-me com ele uns anos depois. E ele me diz que se podia fazer uma eleição, se podia voltar atrás, voltava atrás, porque não tinha consciência de a que ponto ia destruir a sua vida. E então, mesmo sabendo o benefício que tinha tirado o resto da sociedade por seus actos, a violência que estava a receber em retorno e que ia ser de por vida, já era demasiado importante para ele querer fazer esse sacrifício. Então, eu acho que essa inconsciência, evidentemente, há uma inconsciência muito forte da parte do Rui Pinto, e eu acho que as interações com a Doyen mostram esse tipo de descoberta no momento de que se pode fazer, não se pode fazer, as dúvidas, e quando estão a falar de saber se devemos heroizar ou não as pessoas, eu acho que o Rui Pinto é uma pessoa muito humana, que às vezes não sabia o que fazia, às vezes sabia, e que pouco a pouco construiu um percurso de vida que chegou a este ponto em que, ao final, fez as eleições que ele fez, foram, no final, positivas e que acrescentaram para o bem comum. E é por isso que tenho essa reação, de uma certa forma radical, frente às palavras do professor, porque quando eu vejo a violência que recebem estas pessoas por ter feito o que eles fizeram, protegê-las em qualquer medida possível, toda a violência acrescentada e inútil, que seja simbólica, discursiva ou outra, que pode ser emitida contra elas, parece-me essencial, porque são pessoas que vão ficar muito aisladas, muito sozinhas, com consequências de por vida por o que fizeram e com um reconhecimento muito parcial, porque agora pode parecer que hoje em dia há uma tensão mediática, etc., importante e que era bom fazer contrapeso, mas são pessoas que o dia da manhã e depois da manhã vão ficar muito sozinhas e isso não se deve esquecer. Rui Pinto disse que terminou o papel como denunciante. Como é que vê esta declaração? Acho que uma maneira de mostrar ao Tribunal que não devem sancioná-lo para dissuadir-lo de recomeçar atividades similares, mas acho e espero que o Rui Pinto vai continuar a trabalhar especialmente com médias e jornalistas, para tentar, e também insisto nesta diferença entre denunciante e jornalista, ou revelador, de uma certa forma. O Rui Pinto, eu acho que o que acrescentou para a sociedade, ela o fez como colaborador de jornais e como jornalista, de uma certa forma, com o blog e a plataforma que ele tinha. Quer dizer, ele filtrou as informações de maneira pensada e tentou olhar para uma série de alvos que iam ter sentido na sociedade atual, que tinham poder, Ele não foi revelar a intimidade de pessoas individuais, por exemplo. Sempre foi a espaços profissionais, a espaços de poder, para tentar revelar isso. E eu espero que, depois da cooperação que ele agora está a ter com a polícia e com a justiça,
vai encontrar a via para continuar a fazer esse trabalho e ter essas intuições e pôr essas intuições a serviço dos espaços institucionais como jornais e médias, que vão saber acompanhá-lo e vão saber pôr os limites sobre o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Rui Pinto teve filtro nas informações que revelou, Débora, como diz Juan? Sim, quer dizer, percebe-se aqui um claro padrão dos alvos de Rui Pinto, desde logo o futebol. A maioria dos alvos começou por ser precisamente o futebol, não só clubes portugueses, mas também clubes estrangeiros. É preciso lembrar que um dos alegados ataques foi ao Real Madrid. Foi a partir daí que ele conseguiu expor uma série de irregularidades que atingiam jogadores de topo, e isto abriu aqui uma série de portas, nomeadamente para o fisco espanhol atuar, e é preciso perceber que, lá está, os meios podem não justificar os fins, mas não podemos esquecer as portas que ele abriu, as mentes que ele abriu e que permitiu à justiça atuar. De outra forma, provavelmente isso não seria possível, mas eu acho que os alvos não são ao acaso, não vai a um saco e tira uma bola ao calhas, não. Ele tem suspeitas, ele é uma pessoa muito interessada, principalmente pelo futebol, e percebeu que tinha que constituir uma série de alvos à cabeça os clubes de futebol. Ontem voltou a deixar claro no tribunal que está a colaborar com as autoridades. Como é que se faz esta colaboração? Esta colaboração, as pessoas lá em casa podem pensar que agora o Rui Pinto vai fazer aquilo que está acusado e que está a responder em tribunal. Não é isso. Vai continuar a fazer o mesmo ao serviço das autoridades portuguesas. Ele vai ensinar a Polícia Judiciária a fazer uma coisa diferente. Não é isso. Rui Pinto está a colaborar na medida em que foram-lhe apreendidos vários discos externos na Hungria, que só agora se abriu e se teve acesso a esta informação porque ele assim o quis. As autoridades não tinham ainda conseguido fazê-lo. E é nessa medida que a informação que está agora a sair, essa caixa de Pandora que agora se abre com uma imensidão de segredos e documentos, é a partir daí que as autoridades podem, de alguma forma, sustentar e avançar nas investigações que já estão em curso e, por outro lado, terem pistas para poderem abrir outras investigações mediante as informações que Rui Pinto recolheu ao longo do tempo. Para além disso, há também uma informações que ele tem na cabeça, que não têm que estar automaticamente... que são do conhecimento dele, destes anos todos de trabalho e de interesse que ele próprio diz que sempre teve, não só no futebol, como em casos diversos, como o Luanda Leaks, que saiu um bocadinho aqui da esfera do futebol. E, portanto, é precisamente isso que ele está a fazer, essa colaboração que ele está a dar à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. As autoridades portuguesas, professor, não têm peritos capazes de descodificar, de abrir estes discos rígidos? Ora bem, nós vivemos numa era em que realmente a investigação criminal tem de se adaptar a novos instrumentos e a novos métodos. E ainda não está adaptada? Não, completamente, de certeza. Por exemplo, eu recordo o seguinte, só para se compreender quanto se caminhou. Antes do 25 de Abril, de acordo com o que julgo saber, só houve uma escuta organizada pela Polícia Judiciária. Por exemplo, a Polícia Política fazia escutas frequentemente, mas a Polícia Judiciária só fez uma escuta antes do 25 de Abril. Hoje, sem escutas, a investigação criminal, em muitos casos, não teria sucesso. E quem fala em escutas, fala depois, evidentemente, nos computadores, fala nas redes sociais, em tudo que, de facto, permite desvendar crimes que são muito difíceis de perseguir, designadamente a criminalidade económica e financeira. E aí também há que sublinhar uma coisa. A criminalidade económica e financeira, no pós-guerra, nos anos 50, e em Portugal, logo a seguir à Revolução, era considerada pouco importante, de um direito penal secundário. E essa ideia está a ser posta de lado com razão. Isto é, há uma criminalidade económica e financeira, corrupção, branqueamento, que é muito grave e põe em causa o Estado de Direito. E, portanto, é necessário, de facto, ter meios de prova muito intrusivos para chegar lá. Inclusivamente, há um autor alemão de que se fala hoje muito em relação ao direito penal, que é um senhor chamado Günther Jacobs, que se fundamentou em trabalhos de sociólogos como Luhmann, que defende a existência de um direito penal do inimigo em que tem de haver meios que são mais intrusivos. Ações encobertas,
escutas, penas mais severas, o Instituto do Arrependido, tudo isso é necessário. E na prática, professor, Agora, sem a ajuda de Rui Pinto, a Polícia Judiciária não ia conseguir descodificar os discos? Não sei. Eu só queria dizer uma coisa, e voltando um bocadinho atrás. Eu nunca comparei, nem comparo, Rui Pinto a um terrorista. Atenção, o que eu disse é que dizerem de mim que tenho tido sempre uma atitude equilibrada nisto, que não estou a respeitar a presunção de inocência e o Estado de Direito, é terrorismo verbal. Foi isso que eu disse. Para ser exato, acusei o terrorismo verbal contra mim, não Rui Pinto, o seu cliente, em relação aos crimes que cometeu. Foi isso exatamente que eu fiz. Fica para ficar bem claro. esse esclarecimento. Portanto, não é Rui Pinto, nem considero Rui Pinto terrorista nenhum. Agora, em relação a Rui Pinto, o problema é o seguinte, e esse é o problema intransponível. Não é uma questão de denúncia. A denúncia, apesar de ter um passado no direito penal muito suspeito, por exemplo, durante a Idade Média havia denúncias falsas de judeus para ficarem com as fortunas deles e por aí fora. A denúncia, hoje, no Código de Processo Penal, mesmo que seja anónima, leva à instauração de um processo de crime. Quer contra as pessoas que tenham cometido um crime, quer contra o próprio denunciante, se for falsa. Agora, o que está aqui em causa não é propriamente a denúncia, é o meio como se chegou ao conhecimento do crime. A devassa informática generalizada, que não estava ao acesso sequer das autoridades de polícia criminal. E aquilo que eu questiono é, repito, de facto, a seguinte pergunta. Os meios justificam, os fins justificam quaisquer meios? Na realidade, deixe-me fazer aqui um desafio. Na realidade, uma pessoa singular pode fazer aquilo que é vedado à Polícia Judiciária? Então deixe-me pedir que seja o Juan a responder precisamente a essa pergunta. Eu não vou responder nos termos de seus meios, justificando sempre os fins. Eu vejo, no caso particular do Rui Pinto, uma pessoa que conseguiu desbloquear uma série de situações em que pessoas corruptas conseguiam ter uma impunidade incrível e conseguiu reequilibrar o jogo de poder que havia, que faziam que eles ficavam protegidos quando há tantas pessoas que ficam completamente desprotegidas neste sistema hoje em dia. Então, a partir daí, eu vejo num sistema dinâmico e não tipo, numa abstração do mundo, eu vejo uma pessoa que tem contribuído muito positivamente à situação presente. E é assim de simples, e não vejo hoje em dia ninguém capaz de dizer que o Rui Pinto, que o mundo tinha ficado melhor se o Rui Pinto não tinha feito o que ele fez. Ao contrário, eu acho que fica muito demonstrado que o que o Rui Pinto fez contribuiu substancialmente a melhorar a situação da nossa sociedade e provavelmente podia ter contribuído muito mais se as autoridades portuguesas não tinham tratado um inimigo e tinham, ao contrário, tido consciência imediatamente da valia que podia trazer a um sistema policial e judiciário que ficava relativamente impotente frente a esses individuais. António, muito rapidamente, de que forma é que as informações reveladas por Rui Pinto podem ser aproveitadas pelas autoridades? Bom, a revelação de um qualquer crime ou de indícios de crimes terão de ser necessariamente sempre investigadas pelas autoridades. Deixa-me só dizer-te uma coisa um bocadinho atrás. Acho que há aqui uma coisa que se joga e que é muito importante, mais do que a devassa, é a extorsão. Ou seja, se no início o Rui Pinto, antes de se tornar este herói, ou alegadamente este herói que aqui está, encetou algum ato de extorsão ou não, e se há prova no processo que possa levar a isso. Agora, é evidente que isto que aí vem ainda, não é? Ou seja, as autoridades portuguesas tiveram quase 2 anos a tentar descodificar, pensando que conseguiam descodificar os CDs ou as memórias externas ou o que seja, e não o conseguiram fazer, portanto erraram claramente na estratégia, pressionaram-no durante algum tempo e conseguiram-no agora como testemunha. O que aí vem ninguém sabe. E ninguém sabe o que é que, acho que pelo menos nenhum, não sei se o Juan saberá, mas nenhum de nós que aqui está saberá o que é que ali está. Ninguém sabe quais são os alvos que ali estão. Ninguém sabe se foi de arrasto ou não foi de arrasto. Eu posso dizer aqui assim uma coisa... Deixa-me interromper, peço desculpa, porque temos mesmo que fazer uma pausa. Olhamos agora para as entidades e personalidades espiadas por Rui Pinto. Entre os principais alvos estão Isabel dos Santos, Cristiano Ronaldo e diversos clubes de futebol. Em apenas um dos dispositivos apreendidos ao pirata, a Polícia Judiciária encontrou 488 contas de e-mail que não lhe pertenciam. Foi entre 2015 e 2019 que espiou centenas de entidades.
A Doyen foi um dos seus alvos principais. Rui Pinto terá pedido em 2015 €1 milhão a este fundo de investimento, a troco de não divulgar informação comprometedora. Confessou que o Futebol Clube do Porto foi o seu primeiro alvo e expôs a ligação de Doyen ao filho de Pinto da Costa. O esquema ilícito permitiria financiar uma empresa que Alexandre Pinto da Costa detinha. A plataforma Football Leaks atacou jogadores e dirigentes. Cristiano Ronaldo foi um dos mais afetados. Acabou investigado em Espanha por ter alegadamente colocado 150 milhões de euros num paraíso fiscal. Rui Pinto divulgou ainda o acordo de confidencialidade entre o craque português e Catherine Mayorga. A norte-americana acusou Ronaldo de a ter violado em 2009. O empresário Jorge Mendes também viu os seus negócios serem expostos. O mesmo aconteceu com José Mourinho, que pagou 2 milhões de euros às finanças de Espanha. Também o ex-portista Falcão e o ex-benfiquista Di Maria se viram expostos pelas autoridades. Fábio Coentrão foi acusado de não ter declarado mais de 1 milhão de euros ao fisco espanhol. Rui Pinto denunciou os esquemas do Benfica após o roubo dos e-mails. O negócio de Ola John foi um dos primeiros a ser exposto e que envolveu a transferência do holandês. Outras informações estiveram na origem de processos como Etopeira, Malatchau e Lex. No Sporting, o contrato de Jorge Jesus e o salário de 5 milhões de euros anuais foram expostos na internet. Jorge Jesus perdoou o pirata, não quis procedimento criminal. Fora de Portugal, a lista desportiva estende-se até ao Real Madrid, Barcelona, Juventus e Manchester City. A PJ identificou mais de 500 vítimas. O pirata confessou também ser o denunciante do Luanda Leaks. Expôs os negócios de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano. É acusada de má gestão e desvio de fundos da companhia petrolífera do Estado, Sonangol. Este é um alerta CM. São novos dados sobre Rui Pinto que vamos revelar pela primeira vez. Está a ajudar o fisco português a investigar vários clubes de futebol portugueses. O apoio de Rui Pinto à autoridade tributária está a ser feito em estreita colaboração com o Ministério Público. Em investigação estão várias operações suspeitas que terão lesado o Estado português em vários milhões de euros. Ao todo, estas operações suspeitas movimentaram cerca de 500 milhões de euros e estão a ser passadas a pente fino pelas autoridades. Débora, qual é que será o valor da fuga ao fisco que poderá estar aqui em causa? Pronto, isto é uma investigação aos negócios do futebol em Portugal, que já foi iniciada há algum tempo e que há aqui uma suspeita de fraude fiscal na ordem dos 120 milhões de euros. Sabe-se agora que esta é uma das investigações que Rui Pinto está a dar uma preciosa ajuda ao Fisco e ao Ministério Público, até porque se percebeu pela análise do conteúdo e dos documentos que resultam da extração da informação dos discos externos, que precisamente os clubes eram um dos alvos prioritários de Rui Pinto. Ninguém sabe o que vem aí, ninguém sabe quais é que são os segredos que estão escondidos nestes equipamentos, mas sabe-se já que Rui Pinto, no que ao futebol diz respeito e aos clubes, terá acedido a mais de 140 caixas de e-mail de pessoas e entidades. E só em Portugal o número é superior a 70 contas de e-mail. Portanto, há clubes como o Benfica, como o Futebol Clube do Porto, como o Moreirense, por exemplo, e tantos outros que em Portugal, através desta entrada, desta invasão de Rui Pinto aos servidores destes clubes, foi possível retirar de lá muitos documentos. Ninguém sabe ainda ao certo o que é, mas sabe sim que esta é uma das importantes ajudas que Rui Pinto está a dar ao Ministério Público e ao Fisco em negócios, como disseste, e operações suspeitas que rondam os 500 milhões de euros. Portanto, desses clubes que referias, qualquer um pode estar envolvido ou fazer parte destas suspeitas que estão agora a ser investigadas? Sim, clubes e pessoas a eles ligadas. É preciso não esquecer que, por exemplo, no caso do Real Madrid, foi através da invasão aos serviços informáticos do Real Madrid que Rui Pinto conseguiu encontrar documentação que sustentava o alegado esquema montado pelos advogados de Cristiano Ronaldo para a fuga aos impostos em Espanha. Todo um esquema dominó. Exatamente. E, portanto, é isso que o Fisco também pretende fazer em Portugal, passar a pente fino os clubes, os contratos, as transferências, que muitas vezes envolvem operações bastante suspeitas e a utilização de offshores em paraísos fiscais. Haverá agora, Juan Branco, clubes com medo de Rui Pinto?
há não somente clubes, mas gente potente no mundo inteiro que estão, evidentemente, com ou medo ou vontade de vingança contra essa pessoa. E isso justifica as medidas de proteção que ele recebeu. Eu espero que depois deste caso, que vai permitir provavelmente a construção de um hospital, de várias escolas, etc., por o dinheiro que vai receber o Estado português, um deles seja nomeado do nome de Rui Pinto. E em vez de gastar dinheiro e recursos públicos em perseguir alguém como ele, talvez o Estado devia começar a pensar em como recompensar uma pessoa que permitiu recuperar um pouco de soberania e de talvez, espero que o Governo siga esta via, induzir mais justiça social neste país. Acha que Rui Pinto vai falar nas próximas sessões? Não, eu acho que os seus atos falam por ele. Vai ser acusado, evidentemente, por entidades corruptas como o Doian de um certo número de actos e ao final, eu acho que vai ser ao final do processo que vai fazer alegações e vai fazer uma deposição depois dos seus advogados ter tentado defender nos factos dos quais é acusado hoje em dia. António, em relação a Rui Pinto, o que é que ainda se poderá vir a descobrir sobre os casos que estão a ser investigados devido a estas denúncias? Eu presumo que seja muita coisa, ou seja, ninguém tem não sei quantos a acreditar naquilo que ele já divulgou antes. E se há este manancial todo de informação digital que ele abriu agora, é evidente que nós teremos muita confusão nos próximos tempos. É evidente que a acreditar naquilo que ele fez... para dizer que ainda é só o início? Acho que é só o início, acreditar naquilo que ele fez em Espanha, em que realmente conseguiu aceder a uma série de informação, não só do Real Madrid, mas de escritórios de advogados, e volto a frisar, escritórios de advogados. Em todos estes negócios há muitos advogados envolvidos, há muitas questões, há muitos offshores, há muitos paraísos fiscais, há muitas entidades fantasmas, há uma série de dados que nós temos vindo a perceber nos últimos anos em Portugal, com vários grandes processos, megaprocessos, em que o futebol tem ficado sistematicamente fora desses grandes processos. Nas transferências multimilionárias, nos jogos de interesses, nas empresas offshore, nos intermediários, nos sucessivos intermediários, eu acho que é uma oportunidade única para limpar o futebol em Portugal e para limpar um conjunto de pessoas que se acham intocáveis. Tendo Rui Pinto conseguido isso de uma forma legal ou ilegal, as autoridades portuguesas têm a obrigação legal de investigar todas estas coisas e penso que o irão fazer. O meu único receio no meio disto tudo é que, à semelhança de uma série de outros denunciantes, Rui Pinto seja engolido no meio disto tudo. Era bom que as autoridades portuguesas, agora que ele está... Engolido em que sentido? Engolido no sentido de ser destruído, não é? Nós temos visto o que tem acontecido a todos os denunciantes a nível mundial e, em Portugal, uma série de pequenos denunciantes em vários casos judiciais que acabam realmente muito afetados, ou seja, acabam destruídos. Era bom que esta legislação nova, que em princípio irá ser aprovada em Portugal, na proteção dos denunciantes, tenha realmente regras muito claras e não fique apenas na presunção de que o Ministério Público pode utilizar uma pessoa e depois dar-lhe qualquer coisa em julgamento. Ou seja, isto tem que ter regras muito mais claras. Eu acho que este Plano Nacional de ataque à corrupção e aos crimes económico-financeiros pode estabelecer isso. E já iremos olhar para esse combate à corrupção. Professor, como é que vê esta ajuda de Rui Pinto ao Fisco? Bem, não é ao Fisco, o problema é da Justiça. O Fisco é parte, enfim, da organização do Estado. Na realidade, a fraude fiscal é hoje um crime considerado grave. O juízo de censura em relação à fraude fiscal há uns anos atrás, não muitos, era pouco intenso. As pessoas que fugissem aos impostos até eram consideradas hábeis ou espertas. E eu recordo que temos um exemplo à escala planetária que é fantástico, que é o do Presidente dos Estados Unidos, que se recusa a apresentar as declarações de rendimentos, não é? E que aparentemente terá fugido ao fisco. Hoje não é assim. Hoje há uma percepção, um juízo de censura muito maior e, portanto, tudo que contribua para realmente eliminar estas fugas ao fisco, sobretudo organizadas por grandes contribuintes, por grandes empresas ou por pessoas singulares, me parece correto, ir no bom sentido. Realmente o problema que se vai pôr, e esse é um problema sério, não pode ser omitido, é o seguinte, é que podem ser desencadeadas investigações, um esforço no sentido da prevenção criminal,
A grande discussão que será travada em vários processos é a questão da eventual proibição de prova, por força do próprio artigo 32 da Constituição, que comina de nulas todas as provas obtidas, enfim, de forma que não seja aquela que está prevista no Código de Processo Penal e na Constituição, não é? A Ministra da Justiça admitiu vir a consagrar o perdão ou penas atenuadas para denunciantes. As medidas de combate à corrupção foram aprovadas em Conselho de Ministros. O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma nova estratégia de combate à corrupção. Foi assim proposta uma maior utilização por parte dos tribunais da dispensa ou atenuação de penas para denunciantes de crimes. Em que há a proteção dos denunciantes, em que se verifica a proteção dos denunciantes, normas específicas sobre a proteção dos denunciantes. Nesta estratégia, nós inserimos também a proteção dos denunciantes e os canais de denúncia. A nossa lógica é, além de mais, ao nível da transcrição da diretiva dos whistleblowers. Este regime já está previsto no Código Penal desde 2010, mas apresenta limitações. Atualmente, a lei dispensa o agente que tiver denunciado o crime no prazo máximo de 30 dias após a prática do ato. O que o Governo se propõe agora a fazer é acabar com a limitação de 30 dias para a denúncia. A estratégia que foi aprovada, basicamente, o que faz é melhorar uma norma que já existe no Código Penal, que prevê que, havendo confissão dos factos, havendo a denúncia dos factos, a autoincriminação, que o arguido possa ser dispensado da pena ou que lhe possa ser atenuada a pena. Portanto, a única coisa que se faz aí, como disse, foi retirar uma condição que hoje existe, que é que a denúncia seja feita nos 30 dias subsequentes à prática do ato. Retira-se essa condição e depois, por outro lado, retira-se também a incerteza sobre a aplicação da dispensa ou da atenuação da pena. E retira-se essa incerteza, dizendo o juiz, verificados estes pressupostos, o juiz aplica a dispensa ou a atenuação da pena. Outra proposta aprovada foi a negociação de penas entre o Ministério Público e os arguidos, mas apenas quando estes confessem o crime. As propostas apresentadas seguem agora para discussão na Assembleia da República. O Juan Branco já disse que vê Rui Pinto como um denunciante, mas tendo em conta a forma como está feita a lei, é possível que seja enquadrado nessa situação? Acho que eu não seguia estes detalhes. A diretiva europeia? Sim, a diretiva europeia não permite proteção real para denunciantes. Há um problema muito grave com o Estado do Direito em Europa e em países, em França em particular, onde eu trabalho, é completamente insuficiente. Acho que em Portugal também. E estamos com um tempo de atraso muito importante da parte do direito em relação às novas práticas que permitem revelar casos e reequilibrar outra vez, como estava a dizer, os equilíbrios de poder na sociedade. Eu estava a pensar agora a ver a reportagem precedente sobre a impunidade da qual beneficiaram muitos colegas advogados durante anos, que associaram-se com grandes instituições como clubes de futebol para ganhar fortunas, utilizando proteções institucionais que estavam dadas para respeitar o Estado de Direito, para participar em corrupção. E acho muito bem agora que se exponha essa parte, que é uma participação e uma cumplicidade em actos de corrupção e crimes através da ação do Rui Pinto. E se isso passa por ter tido acesso aos dados desses gabinetes de advogado, aunque eu sou o primeiro a proteger, evidentemente, a confidencialidade das comunicações entre os advogados e os clientes, a maneira em que o Rui Pinto fez, que não foi revelar brutalmente todo o que tinha um gabinete de advogado no interior, mas tentar, a partir da sua prática, mostrar que havia uma cooperação entre os advogados e os criminosos na comissão do crime, acho que é importante, porque tem que se pôr novos limites a uma deriva, por acaso, que foi produzida pelas regras que, ao princípio, teoricamente deviam proteger o Estado de Direito e que tornaram-se uma forma de dar impunidade a criminosos. Perdão para denunciantes faz sentido, professor? O perdão ou a atenuação especial de penas já está prevista para vários crimes no âmbito da corrupção, sem fazer comparações do terrorismo, em vários crimes está prevista. Na minha perspectiva, é bom caminho criar realmente um instituto geral para a criminalidade mais grave,
Porque em relação a essa criminalidade, que é muito difícil de investigar, que muitas vezes assenta impactos de silêncio, é importante realmente criar uma autoestrada para a denúncia. E não se pode ver a denúncia como algo de negativo. Eu não estou a propor isso. A denúncia de crimes é um dever até de cidadania. Não pode ser feita de qualquer maneira ou através de qualquer método. Mas a denúncia em si mesma é positiva. E em relação a pessoas que estejam a ser perseguidas penalmente por crimes graves, prever com todos os cuidados a possibilidade de dispensa de pena ou de atenuação especial para crimes muito graves, difíceis de investigar, é um bom caminho. Claro, recordo que neste aspecto o Governo não tem competência legislativa, portanto tudo o que pode fazer é pode fazer um pedido de autorização legislativa à Assembleia para aprovar um decreto-lei autorizado ou fazer uma proposta à Assembleia. Portanto, a Assembleia também terá aqui uma palavra a dizer nesta estratégia. Nós estamos na reta final. Muito rapidamente, Débora, o que é que se espera da próxima sessão? A próxima sessão vai continuar com o Aníbal Pinto, outro arguido. Será agora a vez da Procuradora do Ministério Público fazer perguntas. Também será dada a palavra aos advogados dos assistentes, nomeadamente a Doyen, foi fortemente criticada pelo Aníbal Pinto. E depois começamos agora com as testemunhas do Ministério Público, com alguns inspectores a serem chamados a tribunal. As autoridades portuguesas, António, estão preparadas para lidar com este caso? Eu acho que mostraram que estão, sendo que este caso não é só o julgamento de Rui Pinto, ou seja, este caso é muito mais do que isso. E, portanto, eu penso que a partir do momento em que um conjunto destes dados também estão a ser tornados públicos pela comunicação social, as autoridades portuguesas judiciais e policiais têm de estar preparadas porque elas têm de responder a um apelo da sociedade. E o apelo da sociedade é que toda esta gente que andou a praticar um conjunto de crimes ao longo dos anos seja punida e seja exemplarmente punida. Sejam advogados, sejam empresários, sejam jogadores de futebol, seja quem seja. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste especial ACM. Rui Pinto começou a ser julgado por 90 crimes, um deles de tentativa de extorsão ao Fundo de Investimento Doyen. A próxima sessão de julgamento é no dia 15.